Apostasia da igreja, com balido de ovelhas e mugido de vacas estranhas em Israel. 1 Samuel 15:14. Saudações em Cristo Jesus. Os bois e ovelhas amalequitas foram trazidos para dentro de Israel, como oferta a Deus. O balido destas ovelhas e o mugir destes bois são abomináveis a Deus. Estas ovelhas se misturaram às ovelhas de Israel, com seus usos e costumes e sua idolatria ecumenista, adotaram o colorido da deusa Íris. As modas amalequitas já são bem vistas pelos anciãos de Israel, pois conseguem muitos fregueses. Cabelos coloridos, de azul, verde, vermelho e rosa, amarelo, serve para homens e mulheres. As maquiagens, que era no rosto, agora é no corpo todo. Maquiagem permanente, que chamam tatuagens, e em todo e qualquer lugar do corpo. Homens e mulheres, que eram ovelhas puras, contaminaram-se com o colorido íris, e com seus pendentes, e piercing em todo o corpo. As ovelhas amalequitas são muito criativas, e implementaram o que é a personificação de uma deusa pagã, representada pelo arco-íris. Influenciaram e contaminaram as ovelhas santas, mas as santas não as influenciaram. Os bois estão mugindo no Israel espiritual diversas heresias, e têm muita fome, e vão destruindo as plantações em Israel, e entrando nos templos, reservados para adoração ao Senhor, o Deus único e verdadeiro. Eles trouxeram para o Israel de Deus todo o costume imundo dos amalequitas. Os pastores atuais estão agindo como Saul agiu, pretexto de sacrifício ao Senhor, abandonam a palavra de Deus e executam a voz do povo, para não perder a popularidade e as honras que lhe prestam. Esqueceram que Deus exalta e abate a quem quer. Todo o despojo anátema dos amalequitas trouxeram para dentro do Israel de Deus. Eles perdoaram o antigo inimigo, Agag, rei dos amalequitas, um tipo do diabo. Hoje Agag e seus bois e ovelhas contaminadas têm trânsito livre dentro do Israel de Deus, que é a igreja. Nós devemos nos colocar como instrumentos de Deus para expulsar Agag e seu rebanho pernicioso, com todos seus mugidos e balidos perversos do meio de Israel, ainda que nos custe a cabeça. 1 Reis 19. Versículos 19 a 21. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque, que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Meus irmãos, observamos nesta passagem a decisão de um homem, chamado por Deus, em deixar seus pais despojar-se de seus bens matérias, para aceitar o privilégio de ser profeta do Altíssimo. Eliseu foi chamado separado para profeta, em lugar de Elias, quando este, num gesto simbólico, lançou sua capa sobre Eliseu. Agora Eliseu teria que deixar sua família e despojar-se de tudo que pudesse impedir o seu ministério, e seguir a carreira de profeta do Altíssimo. Eliseu aceitou de imediato o chamado do Senhor, foi despedir-se de seus pais. Assim como Eliseu, nós, como novas criaturas, não podemos admitir que nossos velhos bois continuem a mugir em nossas vidas. Façamos, como Eliseu, joguemos fora tudo que é contamino que tínhamos quando vivíamos como ovelhas amalequitas, ou ainda mugem em nossas vidas. Será que algum mugido ou balido amalequita está atrapalhando nossa carreira de profeta? Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito de Deus. Porém, para tal, Deus requer santidade, separação, exclusividade. Não se pode tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Existe um boi amalequita cultuado em toda a terra amalequita, uma estatueta de ouro maciço, venerada por todas as nações amalequitas. A cada 4 anos ele recebe o culto mundial, e todos os amalequitas o desejam, o qual chamam Copa do Mundo. Jesus não tem parte com os ídolos. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 1:15. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Pai não está nele. Muitos da igreja estão contaminados com esta idolatria. Neste período, os templos de adoração ao Senhor da Glória se esvaziam nos horários de culto ao ídolo amalequita,
Muda-se horários de culto para que os fiéis dediquem total atenção ao seu amado boi de ouro. Se sobrar tempo vão adorar Jesus também, é claro. Universal é o seu boi amado. Graças ao Senhor Jesus que nos fortalece que este ídolo de ouro já está totalmente morto para mim. Por isto posso testificar disto abertamente, pois me foi revelado pelo Senhor que esta pequena estatua de ouro tem sido adorada como um Baal, no meio do Israel de Deus, que é a Igreja de Cristo. Efésios 5, 13 a 14. Efésios 5:14 Pelo que, diz, desperta tu que dormes, e levante-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:13 Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas, pela luz, porque a luz tudo manifesta. Anátema em Israel. Um indicador ordinal masculino Samuel.L 5:13 a 15. Veio, pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. 14 Então disse Samuel: Que balido, pois de ovelhas está nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. 15 E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Quantos líderes da igreja atual como Saul estão fazendo exatamente o que Saul diz no versículo 15, ou seja, em vez de executar a palavra do Senhor estão fazendo a vontade do povo, para que os templos se encham de multidões de dizimista, ou seja, que os seus ministérios sejam um ministério rico, cheio de muito ouro perecível. Estes são os líderes laodicenses, pois Laodiceia significa direitos do povo, e a vontade deste povo de Laodiceia é que a igreja seja cheia dos bois e ovelhas anátemas do mundo amalequita. Mas eis a palavra do Senhor para estes líderes laodicenses atuais, Apocalipse 3:17 Como dizes, rico sou e enriquecido estou, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego nu quanto a estes bois. Eis a ordem do Senhor aos pastores Samuel de hoje. 1 Samuel 15:3 Vai, pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Existem crentes carnais e espirituais. O espiritual discerne tudo, seus olhos estão abertos e seus ouvidos atentos à voz de seu Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você talvez alguém diga, isto é radicalismo e ignorância mais contestações, porém ao lermos o versículo 3 de 1 Samuel, observamos que Deus, quando se trata de seu zelo, ele pesa sua mão da mesma forma que o Senhor Jesus expulsou com açoites os cambistas do templo. Nas coisas de Deus não há meio termo, ou tomas o cálice do Senhor, ou dos demônios, ou ajuntamos com Jesus, ou espalhamos o que Jesus ajuntou. É hora de sair da casa do mais ou menos, do morno, de cima do muro. O seu coração é de Jesus. Então, consulte o teu rim, se ele também é de Jesus, pois ele sonda os corações e os rins. Deus só que o coração. Isto é doutrina dos nicolaítas. Nicolau era um diácono da igreja primitiva, que ensinava que a morte destrói o corpo, e Deus recolhe o espírito. Daí vem, Deus só quer o coração ou Deus só quer o espírito. Esta é basicamente a doutrina de Nicolau. A palavra de Deus nos adverte a conservamos santo o espírito, alma e o corpo, não só o coração, pois o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. O boi da política na eclesia. Este é um boi robusto de cor preta com 2 longos chifres, um é o chifre da fama e outro é o chifre da corrupção. A cor deste boi tem a ver com o lugar onde foi nascido e criado, o pântano da corrupção, na terra dos Amalequitas, local propício para a criação de corrupção. Suas patas lameadas com a lama da corrupção, têm subido e lameado os púlpitos de nossas igrejas, salvo as exceções, e dali, o lugar reservado para culto ao Senhor, e memória da redenção, pela Santa Ceia, e para proclamar o santo Evangelho do Senhor Jesus. Neste lugar, o boi da política tem dado berros e mugidos anátemas. O primeiro mugido é o mugido da barganha. Pede-se o voto dos fiéis em troca de material de construção para as igrejas, favores políticos, isenção de impostos, doações, empregos junto aos órgãos públicos, barganhas oferecem. É por isto que muitos ministérios estão na mão do boi preto e sujo da política. Políticos ímpios, corruptos e profanos, como macumbeiros, romanistas,
Kardecistas maçons, estes ao chegarem nas igrejas, são imediatamente colocados em lugar de honra nos púlpitos santos que estes compraram, e a compra é pacote fechado, compra-se os pastores, compra-se honras, e os púlpitos para se apresentarem, tudo a um precinho baratinho, o vil metal que perece. O amor ao dinheiro é raiz de todo o mal. Lugar de política, não é na igreja. Os políticos não amalequitas, sabem separar política e religião, pois, sim há políticos sinceros e honestos. O templo religioso é protegido por lei. Seu objetivo é culto, não palanque político, principalmente, edifícios construídos para culto ao Senhor Jesus. Oremos ao Senhor, para que Ele envie pastores como Samuel, que não aceitou a aliança de Israel com Agag, e o despedaçou perante todo Israel. O boi da política amalequita, onde chega, deixa o mau cheiro da lama do pântano da corrupção. O lobby evangélico. Isso é que muitos destes bois amalequitas se proclamam políticos evangélicos, ao se aproximar às eleições, somente, e dizem que estarão em Brasília para defender nossos direitos, no que são aplaudidos, por muitos ministros contaminados pela lama do pantanal da corrupção. Ora, não precisamos de lobbies evangélicos, mas sim de homens e mulheres que estejam com suas vidas no altar de Deus, dispostos a enfrentar todo escárnio, perseguição e pedrada por amor ao Senhor. Lembro-me que, em certa ocasião, estávamos cultuando ao Senhor, quando alguém da rua lançou uma pedra que pegou em meu peito. Em mim, o menor dos santos, indigno de tal honra, não merecia este privilégio, mas me senti feliz por ter levado uma pedrada por causa da obra de Deus. O hino 291 da harpa diz: eu que com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Aleluia. Ora, irmãos, não podemos radicalizar. Nem todos políticos são amalequitas. Existem pessoas patriotas com o intuito de servir seu povo. Não somos contra a política por si só. É claro que o crente é cidadão do céu e aqui na terra é um cidadão patriota. E enquanto estivermos aqui, temos o direito e o dever de exercermos nossa civilidade, como bom cidadão, e obedecer às leis vigentes, desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. Devemos obedecer às autoridades. As pessoas que exercem autoridade podem se corromper. Nestes casos, a autoridade deve ser entregue a pessoas dignas, como manda a Bíblia. A autoridade é de Deus. Romanos 13,1 Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, autoridade, que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. É necessário separar a política e civismo do horrível boi da política amalequita, que tem invadido os nossos púlpitos. A política amalequita é que sustenta a igreja contra perseguições. Dizem que é ele o boi sustentáculo da igreja, e que sem ele vamos ser usurpados em nossos direitos. E teremos que aceitar casamentos de homossexuais em nossos templos. Teremos que cultuar ao Senhor segundo a liturgia mundana. Quando observamos os primórdios da igreja, quando não tínhamos lobby evangélico, os cristãos eram perseguidos, apedrejados, queimados em praça pública, lançados aos leões, cultuavam em cavernas e lugares secretos. Tudo isto servia de incentivo aos crentes a viverem uma vida no altar do Senhor. Por mais que tentaram, não conseguirão acabar com o evangelho nem o corromper, porque Jesus é a rocha que o sustentava, não o boi amalequita da política. Hebreus 1,3. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mateus 16,18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus sustenta a sua igreja. Se tivermos que voltar às cavernas, às perseguições, ao apedrejamento, ao escárnio, que voltemos então. Um exemplo terrível do que o boi da política pode causar à igreja de Deus, vemos no início do 4º século da igreja, quando ela se aliou ao Estado romano, o dragão. O imperador Constantino, dizendo-se convertido, decretou que todos no Império Romano seriam obrigados a serem cristãos, e elevou a igreja à religião oficial do império, daí a origem do nome Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje observamos o resultado da entrada do sujo boi amalequita na igreja: culto aos mortos, culto às relíquias, aos anjos, às imagens de esculturas, papismo, venda de indulgências. Bom lembrar que nossa irmã Maria, nosso irmão Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos não estão no meio desta aliança, mas estão no paraíso de Deus aguardando o arrebatamento da igreja.
Tudo isto teve início quando o lamacento boi da política amalequita colocou suas patas imundas na igreja, e muitos se lamearam dos pés à cabeça, como estamos vendo hoje. Os dois longos chifres deste boi são a fama e a corrupção. Muitos homens e mulheres de Deus têm se deixado levar pelo chifre bonito do dinheiro sujo, e o colorido da fama, e quando acontece tal aliança, fica difícil não se lamear, pois a política amalequita traz sempre lama de corrupção em seu lombo. Encostou lameou. Estes quando menos esperam são feridos pelos seus longos chifres do dinheiro e da fama, e tornam-se anátemas. Se estás mergulhado na lama da corrupção, por ter se aliado com o boi da política, eis a palavra do Senhor, Gênesis 19:17 escapa-te por tua vida e não olhe para trás de ti. O boi da mentira na igreja. Este boi é narigudo, cabeludo, de perna curta, nascido em 1º de abril, seu pai todos conhecem. Ele é o mais feio de todos os bois, de cor amarelada e magro. Ele tem encontrado uma calorosa recepção talvez por seu jeito exótico, muitos ministérios e ministros do evangelho têm adotado como seu mascote, para que ele com seu jeito místico, atraia multidões, que o amam como seu boi amado, e não o matam de jeito nenhum. Na verdade os primeiros a adotarem o boi da mentira, foram as lideranças de Israel, começando por Saul até os pastores mercenários hipócritas e covardes de hoje, que não são nem dignos de serem chamados pastores. E indicador ordinal masculino Samuel. 15.13. Veio, pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Saul declarou a Samuel ter cumprido a ordem de Deus, entretanto não foi isto que ele fez. Seus olhos contemplaram as gordas vacas e ovelhas de Agag, seus ouvidos recusaram-se a ouvir a palavra do Senhor, antes, deu ouvido à voz do povo, que não é a voz de Deus. Quando os guerreiros viram todo aquele despojo, cresceram os olhos, e disseram a Saul, poupemos o melhor das ovelhas e vacas, e perdoemos Agag. Então com consentimento do rei, levaram para Israel todo o despojo anátema, para o arraial do Senhor, e também o seu dono, o ex-inimigo de Israel. Agag que representa Satanás. Quando Saul viu a Samuel, mentiu no maior nariz de pau, executei a palavra do Senhor. Mentira. Só que o boi feio da mentira, tem pernas curtas, disse Samuel, que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço. Saul tentou consertar, dizendo que era para sacrifício ao Senhor. Que grande mentira! Ainda estamos ouvindo os mesmos mugidos dentro da igreja do Senhor por pastores como o rei Saul, pois estes, como ele, esqueceram-se da palavra do Senhor, e perdoaram o inimigo, que é Satanás, para serem agradáveis ao povo, fazendo-lhes todas as vontades. Pastores modernos. Executamos a palavra do Senhor. Mentira. O que observamos é o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo, cheio do despojo anátema dos amalequitas. O mundanismo tem sido introduzido na igreja do Senhor, a pretexto de modernismo, e com um forte apelo, precisamos mudar nossos conceitos. Até a palavra igreja estão extinguindo, agora é a comunidade, ministério com o nome de seus donos e suas enormes fotos, estampado nas fachadas. Crente não é mais crente, é gospel, que em nosso país significa simplesmente, o evangelho mundano. Executamos a palavra do Senhor. Que mentira! Alguns templos de adoração ao Senhor estão sendo transformados em boates gospel, teatros, local de baile funk, samba, pagode, danças, comércio e muito mais, a pretexto de ganhar os jovens. E deturpam a palavra de Cristo. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, ou seja, torcem a reta Bíblia à sua torta vida. Estão fazendo-se mundanos para ganhar os mundanos e mundos para ganhar os sujos, mas ganhar, não para Jesus, mas para o mundanismo evangélico. Estamos executando a palavra do Senhor. E ganhando muitos jovens. Que mentira! Os jovens se convertem a Jesus, quando se mostra a eles toda a beleza e simplicidade que há em Cristo, como Ele é maravilhoso e como é bom ser um jovem comprado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus, e isto se mostra com testemunho de vida. Um indicador ordinal masculino. João 2. 15-16 Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Estão agradando ao Senhor. Como? Com todos estes bois e ovelhas amalequitas, e seus costumes. Costume não é doutrina? Costume do nudismo, da lascivia,
Da feitiçaria um indicador ordinal masculino Samuel 15.22. Da promiscuidade de rapar, picotar o véu das varoas como faziam as prostitutas de Corinto. Pois diz a Bíblia que a varoa de Deus deve ter sobre sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. É honroso as varoas terem cabelo crescido, a própria natureza ensina. 1 graus Celsius Coríntios 11.10. Costume das siliconadas amalequitas que têm prazer que todos vejam as suas vergonhas, estão executando a palavra do Senhor. Mentira. É o boi da mentira. Outra mentira do boi. Estes bois e ovelhas são para sacrifício ao Senhor. Mentira. Ele trouxe todo anátema porque cresceu o olho nas gordas ovelhas e vacas amalequitas, isto porque faltou o temor. Ele gostava muito de carne, por lamber os beiços e pensou logo numa carne assada e por conveniência esqueceu-se da palavra do Senhor. Hoje não é diferente. Os pastores mercenários não têm visão espiritual, pois são doutores materialistas, e querem a igreja bem cheia, muitas cabeças de bois amalequitas, muita carne, querem agradar a todos, abraçam, fazem carinho e passam a mão na cabeça, encobrem pecados, como ponto e vírgula adultérios, fornicações, são uma benção. Estão trazendo tudo anátema junto com o ex-inimigo Agagná Satanás. São muito bonzinhos e dão total liberdade ao ex-inimigo. Ora não tem problema, trouxemos as coisas do mundo para oferecer ao Senhor. É boi da mentira, pois estas coisas foram trazidas para homenagear o ex-inimigo de Israel. O povo também adotou com muito carinho este boi, pois partiu dos guerreiros a ideia de poupar o anátema para o Senhor. Houve um casal na igreja primitiva que gostou tanto do boi da mentira que o adotaram como boi de estimação. Ananias e Safira ficaram tão admirados com aquele boi narigudo, cabeludo e de perna curta que resolveram apresentá-lo ao Senhor. Entretanto, diz a Bíblia que nada em que haja defeito será apresentado ao Senhor. Primeiro foi Ananias. Atos 5.345 Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito e retivesses parte da verdade? Não mentisses aos homens mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. O feio boi da mentira foi rejeitado e seu ofertante fulminado. 3 horas depois, sua esposa Safira tentou oferecer o mesmo boi, e da mesma forma foi fulminada com seu boi. Quantos crentes hoje têm sido fulminados da presença de Deus por oferecerem um boi tão abominável perante o Senhor e sua igreja? Quantas mentiras hoje nos lábios de quem leva sobre os seus lombos o precioso nome daquele que é a verdade. Se mente declaração de imposto de renda, na escola, no trabalho, na igreja, faltam dias de trabalho por questões pessoais e têm a coragem, sendo crentes, de apresentarem aos patrões o famoso bombril atestado médico por falsa doença, e enorme nariz afirmam aos chifres que estiveram doentes. Mentira. Assim o nome do Senhor é blasfemado pelos ímpios. Examinemos todos os nossos atos. Se porventura este boi tem andado junto a nós, precisa ser morto depressa e o lancemos para fora de Israel, e ofereçamos nossas vidas e sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, para não sermos fulminados da presença do Senhor. Quem profere mentira, está agradando o pai da mentira. O boi da sensualidade. Este é o maior e mais robusto boi de todos os bois amalequitas, do tipo boi de calendário, com sua corcunda alta no lombo, e seus chifres afiados. Ele é todo musculoso, é um boi malhador, depilado, pois não gosta de seus pelos, tatuado, trazendo seus pendentes, na orelha e em qualquer parte do corpo. Ele é muito feroz e muito manso. Ele é muito manso com aqueles que o receberam de braços abertos em Israel e lhe deram toda a acolhida. Com estes ele bem mansinho e amistoso, pois gostaram de seus adornos. Muito feroz com aqueles que não o receberam de bom grado, que não gostam dele nem de seus adornos, pois sua vontade é que ele suma de Israel, e não apareça mais. Com estes, fica soltando fumaça pelas ventas, arrasta as patas no chão em sinal de ataque. E quando tentam ferir com a espada do Senhor, surgem logo os seus defensores que de todo jeito protegem o seu boi amado, e dizem: que maldade! Ele é tão bonzinho. Só quer ser amistoso. Isto não tem problema nenhum. Que maldade da cabeça de vocês, seus maldosos, não toquem em nosso boi. Hoje em nossas igrejas o boi da sensualidade tem invadido os cultos e ai dos que têm a coragem de tentar matá-lo. São taxados de santarrão, pregador de costumes, ignorantes. Dizem que Deus não se importa com a decência e o pudor em sua igreja, é o gosto de cada um. Quem se levanta contra ele é lançado imediatamente no calabouço do silêncio. Pudor,
sentimento de vergonha, pelo que possa ferir a decência, a dignidade e a modéstia. Os apóstolos eram inimigos declarados do boizão, que já nos tempos primitivos, estava mugindo na igreja. 1 Timóteo 2:9-11. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Pedro 3:3-4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, com postura de vestidos, mas o homem encoberto no coração no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Paulo fala de ataviar-se com traje honesto, com pudor e decência. Ora, então Paulo se preocupava com o que os crentes estavam vestindo? Claro que sim. Hoje não são poucos os que dizem que basta dar o coração para Jesus. Estes são juízes de suas próprias causas, pois são adventistas do nudismo, pois não se ataviam em trajes honestos, pois são ovelhas amalequitas, e só não andam nus por completo, porque a lei dos homens não o permite, pois eles são amigos do boi da sensualidade. Traje honesta com pudor? O que contemplamos com os nossos olhos maldosos, hoje não é pudor nem modéstia, mas um desfile de moda mundana em nossos templos. É concursos de decotes, como manda a moda das siliconadas amalequitas, varões usando calças de bailarina, até para a mensagem da palavra, as varoas usando roupas decotadas e coladas ao corpo, isto é para cultuar a Deus. Seduzir os santos do Senhor é o espírito da sensualidade e lascívia, com total liberdade na igreja. Sejamos sóbrios e vigilantes, para não cairmos nestas armadilhas. Estes bois estão expostos sob os olhares inocentes de pastores mercenários que aprovam totalmente o boi exposto. Vemos também cumpridas vestes da moda amalequita, que infelizmente agarraram no chifre do boi da sensualidade, rasgando quase a altura da cintura, mostrando toda sua nudez, destilando sensualidade. São as que abracarão o boi da sensualidade. Muitas vezes os chamados maldosos sentem-se envergonhados por estarem em meio a tanta falta de vergonha, e isto no templo de adoração ao Senhor. Temos certeza que há muitos homens e mulheres na Igreja de Deus que não toleraram este boi abominável. Hoje os valores estão invertidos. Quem se atavia com traje honesto, com pudor e modéstia, é chamado de santarrão. Os que isto dizem, estão alugando suas bocas ao diabo. Que alegria vermos varoas, com o véu que lhe foi dado por Deus, em trajes modestos com todo zelo e capricho, e seu testemunho de vida. São estas as colunas da igreja, que quando oram o Senhor responde, pois é um memorial diante de Deus contendo as lágrimas e orações dos fiéis ao Senhor. Apocalipse 5:8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O boi da sensualidade não se alimenta de capim. Seus alimentos são diferentes. Para começar, mangas, para não assustar. Ele gosta muito de manga, não perde uma manga. Sua primeira refeição é manga, e ele gosta tanto de manga, que até derruba a árvore por causa de uma manguinha, que não é nada demais, é só o começo. Cuidado com suas mangas, é aí que começa a refeição do boi da sensualidade. E muitas árvores, tão lindas que adornavam a igreja, estão sendo derribadas para dar manga ao boi da sensualidade. Quem tem suas mangueiras, cerque bem, não deixe nenhuma brecha para o boi, senão ele derruba a árvore por causa de uma manguinha, depois come tudo que leva à sensualidade. Está sem fome. O boi está sempre com fome. Tem nada não. O boi está com fome. Como já constatamos, muitos homens e mulheres de sua chegada, Israel, e tornaram-se muito amigos e o defendem de qualquer pessoa maldosa que o ataque. Precisamos lançar fora ele e seu dono, predileto de Agag. Quem bate nele, arruma problema com mercenários chamados pastores. É necessário que se levantem homens de Deus como Samuel, despedaçar e lançar fora esse boi maldito da sensualidade, o seu dono. Aconselho-te, que de mim cope um tesouro provado no fogo, para que te enriqueças vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3,18. A bezerra da vaidade. Esta é a bezerra mais bela de todas, do tipo boi de sininho pendurado. Seu pelo sempre muito bonito, às vezes branco, às vezes preto, vermelho, amarelo. Aliás, a bezerra da vaidade não se define quanto à cor de seus pelos. Ela gosta de chamar a atenção onde quer que chegue. Alguns a admiram pela sua beleza,
Outros na verdade por pena, pois a bezerra da vaidade é cega, e por isto ela não tem alimento predileto. Ela come qualquer coisa, e muitas vezes alimentos imundos, já podres, trazidos da terra dos amalequitas, que é o mundo, mas que importa? O importante é alimentar a vaidade. Ela também tem sempre fome, nunca é esta satisfeita, sempre procura qualquer coisa cegamente para se alimentar, faz parte da turma do boi da sensualidade, por isto conseguiu também muitas amizades, que a defendem custe o que custar. Não toquem na minha bezerrinha, por favor. Assim muito tem se multiplicado a vaidade em todos os sentidos da palavra. Precisamos expulsá-lo imediatamente. Quantos varões e varoas de Deus, por causa do boi cego da vaidade, têm caído da graça para alimentar o cego boi da vaidade, comendo coisas podres e imundas dos amalequitas, colocando máscara de tintas que falsificam sua aparência, seguindo as modas lançadas pelas entidades da feitiçaria do dono dos bois, como se isto fosse normal às cidadãs dos céus. Tudo para alimentar a linda bezerra da vaidade, que anda de patas dadas com a sensualidade. O bezerro do adultério. Amigo inseparável da sensualidade e da vaidade, estes três formam o que é chamado trio terrível. Onde vai a sensualidade, aí esta a vaidade, e pode ter certeza o bezerro do adultério está por perto. Este bezerro tem se tornado muito popular. Ele é astuto, brincalhão, comunicativo, gosta de brincar, de beijar, de abraçar e de esconder, só que por causa de seus longos chifres não consegue esconder-se por muito tempo. Ele tem feito muitos amigos. Quando menos se espera, ele está mugindo em algum lugar, no ministério, ou nas tendas de Israel. Se tem ouvido seu mugido, ele tenta se esconder, mas denuncia-se, por causa dos mugidos e dos longos chifres. Como ele tem destruído ministérios quanto ao alimento, ele não come capim mas plantações de famílias. Estas plantações foram planejadas por Deus, ele nos dá a semente e a boa terra, e nos manda cuidar da plantação. Surge então uma linda plantação do Senhor. Este autor tem uma sua plantação de família em sua casa. Adriana é minha esposa, Jessica minha filha mais velha de 7 anos e a Karina de 4 anos, e Deus me tem dado graça para cuidar da plantação do Senhor, a família. Precisamos cercar bem a plantação de família que o Senhor nos confiou, pois o trio terrível está solto em. Vamos colocar bastante arame farpado e não deixar nenhuma brecha para estes bois, pois onde chega a sensualidade, lá vem a vaidade. Esteja certo que o adultério está por perto. Ele tem encontrado muitas porteiras abertas, muitas brechas, e quando ele encontra estas porteiras e brechas, ele entra todo arisco na plantação de família, e começa a brincar de esconder, e vai devorando toda a plantação de família. Quando se percebe a linda plantação, vai definhando, ficando feia, aniquilada. Aí percebe-se os chifres do boi do adultério que já destruiu toda a família. O boi do entretenimento tecnológico. Este boi e seus bezerros são os mais coloridos, do tipo boi bom para arrancar couro para tapete, chuchu e novela. O boi da televisão não é simplesmente um aparelho de televisão, ou uma rede de internet, mas sim toda uma programação usada por Satanás, em TVs e redes sociais, que em vez de usar estas ferramentas para o bem, é o instrumento de propaganda de bois e ovelhas amalequitas. Podemos dizer que este boi é um dos que tem aparência mais inofensiva, no entanto é um dos mais hostis aos crentes, que não vê tão o mal, e procuram o bem, comem de tudo: BBB, Fazenda, novelas imundas, sites pornográficos, filmes e programas profanos, feitos pelo próprio Agag. Seu alimento. Bom, neste quesito, podemos dizer que ele é o abutre eletrônico, come toda a imundícia e podridão, e vomita mugindo dentro de lares cristãos. Ele detesta a família. Quando vê uma família feliz, fica furioso. Ele realmente detesta as famílias, por ele todas as famílias teriam fim. Ele quer o fim do casamento. Para isto, mostra como é bonito a esposa trair o seu esposo. Afinal, há uma incompatibilidade de gênios. Esposo trair a esposa, isto é muito legal e colorido. O mestre da libertinagem sexual. Ora, agora somos modernos, virgindade é um tabu. Ele ensina que cada um pode ter sua opção sexual, cada um deve escolher se quer ser homem ou mulher. Estes são apenas alguns mugidos deste boi amalequita, que é acompanhado. Ele mostra como é natural mulheres se entregarem a vários homens, e até sugere que a casa dos pais deve servir de motel para fornicação desde que usem preservativos. Que mugido é este? É preciso ensinar nossos filhos o valor da família, o valor da virgindade, que é honra e decência diante de Deus, pois o Deus de Israel
Tem prazer na família, na moral e na decência. Consagremos nossas crianças somente ao Senhor Jesus. Conclusão. Todos estes bois entraram porque os hebreus amaram o anátema e disseram ao pastor Saul: nós gostamos destas imundícies e esqueçamos a palavra do Senhor, perdoemos nosso inimigo. E o frouxo e carnal pastor Saul deu ouvidos ao povo. Isto é o que vemos acontecer hoje. O povo que se chama pelo nome do Senhor, está amando o anátema, o profano, o maldito despojo do mundo e trazendo para a igreja, profanando os altares do Senhor. Onde estão os pastores do rebanho do Senhor? Cadê os pastores, como Davi, que por causa das ovelhas feriu um leão pela barba? Ele indicador ordinal masculino Samuel 17.35. Irmãos queridos, que coisa linda um pastor apacentar o rebanho do Senhor. Ele leva as ovelhas nas fontes de águas cristalinas, a pastos verdejantes. Quando alguma se desgarra, vai resgatá-la imediatamente. Se alguma fica doente, não descansa enquanto não a vê sã. Quando vê o lobo se aproximar, vai em defesa das ovelhas, e o afugenta-o, até que vá embora. Hoje os pastores querem agradar aos homens, para conseguir encher seus templos, mas não estão interessados em defender as ovelhas do Senhor que lhe foram confiadas. Mas um dia o dono das ovelhas, o Senhor Jesus, lhe pedirá contas. Quem é o verdadeiro pastor da ovelha? É aquele que ama o dono delas, Jesus. As ovelhas dos mercenários atus recolhem e comem o que querem comer, e com isto as ovelhas estão inchadas de toda podridão. O lobo no rebanho destes tem livre acesso. Estes pastores são proclamados uma bênção pelas multidões que pastoreiam, pois eles dão completa liberdade ao pecado. Entretanto, o Senhor Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Estes pastores, como seu ancestral Saul, são pastores de boi, pois o boi é mais carnudo e estes são homens carnais. A Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é e as coisas velhas já passaram. Que Deus abençoe. Ademilson da Silva. Ponto.